apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Levante a sua mão direita. Diga após mim: a minha capacidade vem de Deus. Bate na palma da mão de quem está do teu lado e diga: nossa capacidade vem de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, igreja do Senhor, eu vou falar um pouco aqui sobre a chamada de Deus na vida do homem. A chamada de Deus é o ato pelo qual Deus estende ao ser humano o seu convite para assumir um relacionamento salvífico. À luz das Escrituras Sagradas e da teologia bíblica, existem pelo menos dois tipos de chamadas de Deus na vida de um homem: a chamada inclusiva e a chamada exclusiva de Deus. A chamada inclusiva é aquela chamada que Deus dirige a todos os homens. Isto parte do amor de Deus e é independente da cor, da raça, da classe social, do poder econômico ou eclesiástico. É a chamada inclusiva de Deus, como está, por exemplo, em João capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma chamada inclusiva de Deus, onde Deus chama todos os homens. Esta expressão todo aquele deixa claro que é uma chamada universal, porque a graça de Deus é universal. E Deus chama todos os homens à salvação. Mas também existe uma chamada de Deus para a vida do homem, que nós conhecemos como chamada exclusiva de Deus. É aquela chamada onde Deus escolhe determinadas pessoas para ocuparem determinados lugares e realizarem determinadas obras. Aleluia. Como, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia diz que estavam mestres, doutores, profetas, reunidos na igreja de Antioquia, servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que, enquanto eles jejuavam e oravam a Deus, servindo ao Senhor, o Espírito Santo veio sobre a igreja e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Esta é uma chamada exclusiva de Deus. Com isto, meus irmãos, não significa que aqueles que foram chamados eram melhores do que os outros que estavam na igreja, não.
não significa que eles eram mais capacitados do que os outros que estavam na igreja. Eles foram escolhidos porque é o que Deus tinha reservado para a vida deles. Então não adianta fazer pergunta, não adianta ficar com indagações, porque quando Deus realiza uma chamada exclusiva na vida de alguém, tem sempre outro alguém que diz assim: mas por que ele? Por que ela? E alguém ainda diz assim: não poderia ser eu? E alguém ainda diz assim: eu acho que era para ser eu. Aleluia. Mas quem escolhe é Deus, quem faz é Deus, a obra é de Deus, a glória é de Deus, e Ele é o dono e faz do jeito que Ele quer. Agora, uma das coisas que me chama a atenção é que eles estavam fazendo aquilo que tinha que ser feito, e Deus olhou e disse: vou escolher esses dois. A Bíblia diz que eles estavam jejuando. A igreja de Antioquia era uma igreja que jejuava. Isto fala-nos de vida consagrada. Também um dos versículos faz menção à oração, dizendo que quando eles foram para serem enviados, a igreja que jejuava também orou para enviá-los. Eles estavam vivendo vida consagrada e orando: pastor, o que é que eu preciso fazer para que Deus realize a chamada exclusiva que Ele tem para a minha vida? Faz o que tem que ser feito. Consagra a tua vida. Vai orando. Vai buscando a Deus. Como diz o ditado conhecido nos arraiais evangélicos: desce na casa do oleiro. Aleluia. E eu já quero lhe adiantar uma coisa: Deus não está preocupado com a sua escolaridade, porque Deus não precisa dela. Deus não está preocupado com os teus diplomas, porque Deus não depende dos teus diplomas para lhe usar. Deus não está preocupado se você fala outras línguas de outros países. Deus quer saber se você está fazendo o que tem que ser feito. Se você estiver orando, consagrando a tua vida, não adianta alguém perguntar, indagar, dizer que não, que talvez depois. Deus vai olhar para você e vai te chamar. E quando Deus te escolher, quando Deus te chamar, porque escolhido você já é, quando Deus te chamar para esta obra, esta chamada exclusiva de Deus para a sua vida, se prepare, a glória de Deus vai se manifestar. Eu não estou pregando para um povo qualquer esta noite. Quem não tem chamada, quem não sente a chamada de Deus na sua vida, quem não sente que Deus o escolheu para fazer a diferença, uma hora dessa está em casa dormindo. Se você veio, é porque você sabe que tem uma chamada exclusiva de Deus para a tua vida. E nesses últimos dias da igreja na terra, que muita gente já não quer mais saber de orar, muita gente já não quer mais saber de passar uma madrugada na presença do Senhor. Deus ainda tem os seus remanescentes na terra. E tem gente aqui que Deus está olhando e dizendo para você: tu está pensando que a tua história vai terminar deste jeito? Não. Deus tem algo novo para fazer na tua vida.
Aleluia. Aleluia. Só que tem uma coisa: quem é chamado não pode ser preguiçoso. Se ele for preguiçoso, não tem como Deus realizar a obra na vida dele. Quem é chamado não pode ser relaxado, e principalmente com a sua vida espiritual, porque neste século 21 em que nós estamos vivendo, desta tecnologia avançada, tem tanta gente, meus irmãos, envolvido com as coisas terrenas e esquecendo das coisas celestiais, e tornando-se relaxado com a sua vida espiritual. Tem gente que já não sabe mais nem o que significa a palavra jejum. Tem gente que já não sabe mais nem o que significa a palavra oração. E alguns ainda dizem assim: esse negócio de oração é para pastor. Pastor que se quiser que ore. O pregador que se quiser que ore. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma chamada contigo na terra. Tem jovens aqui que Deus está olhando para você e dizendo: eu te escolhi para ser totalmente envolvido com a minha obra e para fazer diferente, para fazer a diferença. Quem tem chamada de Deus não pode ficar correndo atrás de jumenta, procurando jumenta perdida. Porque tem gente que está igualzinho Saul. Deus usou o profeta para derramar o azeite na cabeça dele, mas a mente dele ainda estava ocupada com a jumenta perdida. E o profeta olhou para ele e disse: não ocupa mais o teu coração com a história da jumenta, porque elas já se acharam. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Aleluia. Quem é chamado, meus irmãos, não pode ficar desapercebido, porque o tempo está passando. Tem jovem que é chamado, mas está desapercebido no namoro indecente. Tem gente que é chamado, mas está desapercebido na novela. Tem gente que é chamado, mas está desapercebido com a fofoca. Tem gente que é chamado, mas está desapercebido com as coisas deste mundo. E Deus está dizendo: desperta, tu que dormes, acende a tua lamparina. Crente que tem chamada não pode andar embaraçado com as coisas deste mundo. Crente que tem chamada não pode ser arrogante, porque ele tem chamada, mas Deus vai usar outras pessoas para abrir porta para ele. E se ele é arrogante, as portas não se abrem, as portas se fecham. Se ele for nariz empinado, ele não chega a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz que adiante da humildade vai a honra. Se o crente que tem chamado é humilde, irmão, aleluia. Aleluia, não importa aonde você for, como diz o nordestino, do Iapoque ao Chuí, sei lá como é o nome que fala. Quando você chega lá, vai ter alguém que Deus vai usar para abrir a porta para você. Aleluia. Quem tem chamada não pode ser invejoso, não precisa ter inveja de ninguém. Não precisa ter inveja do ministério de ninguém, aleluia. Porque, aleluia,
Todo mundo no plano de Deus tem a sua vez e a sua hora. Aleluia, não precisa ter inveja. Porque só dá oportunidade para fulano, não dá para ciclano, não dá para mim. Não se preocupa com isso. Quando a tua hora chegar, ninguém vai poder impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Mas só quem prega é o fulano. E alguém ainda diz assim, tem uma panelinha lá. Não, irmão, aqui quem manda não é o homem, aqui quem manda é Jesus de Nazaré. Alabaia, Xandarabacaia. E tem gente que está aí embaixo sentado, mas Deus está dizendo, a tua hora vai chegar. Se tem uma coisa boa, é esperar a hora de Deus para a nossa vida. Aleluia. Tem um pregador muito conhecido e muito experiente, já de cabelos brancos, e ele costuma dizer, com Deus ninguém sobe de elevador. Com Deus é degrau por degrau. E tem que esperar a hora de Deus chamar. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois, não, meu filho. Espera a hora de Deus para a tua vida. Pastor, mas a igrejinha que eu congrego é tão pequena. Lá ninguém vai me enxergar, lá ninguém vai me conhecer. Aleluia, mas Deus está lá do céu olhando e dizendo, eu estou te vendo. Não importa se alguém não está te vendo, eu te enxergo, eu estou te vendo, e na hora certa você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Cada um que recebe o chamado, ou a chamada de vir, a chamada inclusiva de Deus, é responsável pela chamada exclusiva de Deus na sua vida. Uma vez que eu aceitei a chamada inclusiva de Deus, que eu aceitei vir, agora eu sou responsável pela ordem de ir. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá alguns exemplos, ou inúmeros exemplos, de pessoas que receberam uma chamada exclusiva de Deus para executarem os propósitos de Deus na terra. Eu poderia citar muitos nomes aqui, mas eu preciso ser breve. E eu quero dar-lhes um exemplo de um moço chamado José. José tinha uma chamada exclusiva de Deus para a sua vida. Eu já vi alguns pregadores dizerem que foi o diabo que levou José para o Egito. Foi não, foi Deus. Os sonhos de José já revelam a chamada exclusiva de Deus para a vida dele. E lá no Egito, quando ele deu-se a conhecer aos seus irmãos, não vou narrar toda a história por causa do tempo, mas lá no Egito, quando ele deu-se a conhecer aos seus irmãos, ele disse o que está no livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haveres me vendido para cá. Porque os irmãos olhavam para ele e diziam: o que nós fizemos com o nosso irmão? Vendemos o nosso irmão. Aí José disse: por que vocês estão chorando? Vocês não deveriam estar chorando. Afinal de contas, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que José estava querendo dizer? Eu não estou aqui por causa da vontade de vocês. Eu estou aqui porque estar aqui faz parte da chamada exclusiva de Deus para a minha vida. É isto que ele estava dizendo. Aleluia. E o que dizer de Moisés, que recebeu de Deus a chamada para ser o homem que libertaria, ou que libertou Israel
das garras do faraó no Egito. Todos conhecem a história de Moisés. Antes de exercer a chamada exclusiva de Deus para a sua vida, primeiro Deus o levou para a escola do deserto. E lá no deserto foi o lugar onde Deus capacitou Moisés para a chamada exclusiva de Deus na vida dele. Eu quero abrir parênteses aqui para dizer que se tem pessoas aqui que estão no deserto, não fique desesperado achando que você está no deserto para morrer. Não, você não vai morrer. Esse deserto é a escola onde Deus vai te capacitar para a chamada exclusiva que Ele tem na sua vida. Fique tranquilo, fique tranquila, porque neste deserto não vai faltar milagre de Deus para a tua vida. Vai ter muita dificuldade, vai ter momento que o sol causticante do deserto vai lhe fazer cansar. Vai ter momento da vida que no deserto Deus vai permitir você beirar algumas privações. Mas Deus está olhando para você e dizendo: é uma escola. É apenas uma escola. Aleluia. Mas assim como Moisés, que naquela escola, no momento que ele já havia aprendido as lições que ele precisava aprender com Deus naquela escola, assim como Moisés, que no momento foi pego de surpresa no Monte Horebe, encontrando-se com a sarça de fogo ardente, e Deus disse para ele: você é o homem que eu escolhi para tirar o meu povo do Egito. Assim também vai acontecer na tua vida. Vai ter um momento do encontro com Deus. Vai ter um momento que Deus vai lhe surpreender. E quando você estiver pensando não tem mais jeito, Deus vai olhar para você e vai dizer: agora você está preparado. E você vai dizer igualzinho Moisés: quem sou eu? Porque Moisés foi para o deserto para aprender a dizer isso. Quem sou eu? Para que vá até o Egito para tirar o teu povo. Porque se ele não tivesse ido para o deserto, tendo aprendido nas melhores faculdades do Egito, tudo que aprendeu, e estudado tanto que estudou, se ele não tivesse passado pela escola do deserto, ele tinha dito: pode mandar, sou eu mesmo, eu sou o cara. Está entendendo? Mas quando você passa pela escola do deserto, uma das grandes lições que você aprende, aleluia, é a dependência total de Deus. É a lição da total dependência de Deus. A pessoa entra no deserto dizendo: se eu pegar o microfone naquela vigília eu abafo, ninguém prega mais do que eu. Para aquela vigília ser melhor tem que me dar o microfone para mim cantar. Mas aí quando Deus leva ele para o deserto, ele entra numa vigília dessa dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Aleluia, bendito seja o Senhor. E aí Moisés pagou um preço terrível, mas lá no Egito ele viu muitas maravilhas. Deus operou muitas maravilhas. Agora, para mim terminar a minha fala, porque eu disse que eu seria breve, eu quero dizer aos irmãos que na galeria dos heróis da fé, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11,
A Bíblia dá um testemunho glorioso da vida de Moisés. E aqui a gente aprende algumas lições para quem tem chamada. O versículo de número 24, a Bíblia diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem tem chamada e entende a chamada de Deus, exclusiva, inclusiva e exclusiva de Deus para a sua vida, não se vende por privilégios baratos e momentâneos do pecado. Mas não basta só ter a chamada, tem que entender a chamada. Quem entende a chamada faz como Moisés. Ele recusou o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Quem tem chamada, olha o que diz o versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Quem tem chamada e reconhece a chamada de Deus para a sua vida, sabe das superioridades dos valores do reino conquistados para nós através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Quem tem chamada, olha o que ele disse: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quem tem chamada sabe que Deus não fica devendo nada a ninguém, e que na hora certa Ele vai te honrar. Quem tem chamada e reconhece a chamada que tem, entende a chamada, é como no verso 27, pela fé deixou o Egito. Não dá para ficar com o pé em dois barcos, está entendendo? Não dá para ficar com o pé num barco e o pé no outro. Tem que deixar o Egito. Para exercer a chamada tem que deixar o Egito. Não adianta ficar em cima do muro. Quem entende a chamada não fica em cima do muro. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Quem tem chamada tem que ficar ciente que alguém vai tentar parar a tua chamada. Alguém vai se enfurecer com a tua chamada. Alguém vai olhar para você e vai te perseguir e vai dizer: não gosto de você, não gosto do jeito que você prega, não gosto do jeito que você fala, não vou com a tua cara. Mas Moisés não temeu a ira do rei. O rei estava irado, mas ele dizia: eu tenho uma chamada, eu vou atender a chamada. E tem gente aqui que Deus está dizendo: não temas esta perseguição que você está sofrendo, não temas esta luta que você está sofrendo. Ai, atende a chamada, meu irmão. Prontifica-te nesta madrugada. Não saia daqui esta madrugada sem dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua obra. Porque Deus está olhando para muitas pessoas aqui dizendo: a partir do momento que você se prontificar, eu vou na tua frente para jogar os teus inimigos por terra. Aleluia. E ele disse, e diz a palavra: não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Quem tem chamada não pode ser frouxo, não pode ser covarde, tem que ser firme. Ai, um dia está mais crente do que todo mundo, no outro dia não quero mais saber desse negócio de igreja. Isso é frouxidão, rapaz.
Mas tem gente aqui que Deus está dizendo: eu vou derramar um espírito de coragem sobre a tua vida nessa madrugada. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, eu termino agora, olhe para cá. Ficou firme como vendo o invisível. Quem tem chamada vê o que ninguém mais vê. Quem tem chamada vê porta aberta onde ninguém está vendo porta aberta. Quem tem chamada entende a chamada, vê milagre onde ninguém está vendo milagre. Vê Deus operando onde outros não estão vendo Deus operando. Aleluia. Quem tem chamada, cantor Eduardo, é igualzinho Moisés. O povo estava diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó se aproximava. Aleluia. E o povo olhava, murmurava e dizia: Moisés, porventura não havia sepultura lá no Egito para tu nos trazer para morrer aqui nesse deserto? Mas quem tem chamada vê o invisível. Moisés olhou e disse: morrer aqui? Isso é o que vocês estão vendo. Eu estou vendo outra coisa. O que eu estou vendo é um grande livramento de Deus. O que eu estou vendo é que o Senhor pelejará por vós. O que eu estou vendo é que Deus vai calar a boca dos murmuradores. E tem gente aqui essa madrugada que Deus está olhando para você e Deus está perguntando: e aí, o que é que tu está vendo? O que é que tu está vendo? Tem gente que vem para uma vigília como essa, vê tudo, vê defeito no som, na roupa do pregador, do cantor, mas não vê Deus na igreja. Eu não sei se você está vendo o defeito de alguém, mas eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo Deus operando aqui. Eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo que Deus vai fazer milagre. Eu estou vendo que Deus vai renovar. Eu não sei o que você está vendo, mas eu estou vendo um vasão bem grandão, cheio de azeite. E Deus fazendo assim, ó: hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem está com a mesma visão que a minha, abre a boca e dá glória. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado agora. Tem gente aqui, olha aqui para mim, tem gente aqui que até agora não conseguiu falar uma língua estranha. Tem gente aqui que até agora ainda não sentiu nada. Mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nessa vigília foi para te capacitar. Eu te chamei e te trouxe aqui para te capacitar. E para te capacitar eu vou te encher agora. E para te capacitar eu vou te renovar agora. Recebe a graça. Levanta a mão da pessoa que está do teu lado com a tua para o alto agora. Levanta a mão dessa pessoa com a tua. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Já pega no microfone, levanta a mão. Levanta a mão, já cansou, crente, levanta a mão. Repato, repete o que tá canto, vai. Repa canto, repa, pá, canto, rebi canto, repa, pá, repa canto, de que remedeca, repa canto, vai adorando aí, vai. Vai adorando aí, vai. Vai adorando aí, vai. Vai adorando aí, vai. Vai adorando aí. Se aqui tem vaso, hoje o negócio vai ficar bonito. Quem é pentecostal vai dentro do... Eu quero ouvir o coral! Pra Deus! Mas cadê, mas cadê, mas cadê? Aonde o vaso está? Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Levanta, meu Deus, quer te usar. Mas cadê, mas cadê, mas cadê? Tá bonito, hein? Aonde o vaso está? Vaso que fala a verdade, não arruma confusão. Ele vem nesta vigília, carregado de unção. Sai daqui falando em línguas, com Jesus de Nazaré. E se o capeta encontrar ele, vai correr com medo dele. E desta vez de marcha ré. Mas cadê, mas cadê, mas cadê? Aonde o vaso está? Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Tem vaso aqui ou não tem? Mas cadê, mas cadê, mas cadê? Aonde o vaso está? Tem vaso aqui hoje. Se Jesus me mandar, meu negócio é com Deus. E se Jesus me mandar, meu negócio é com Deus. Olha, cadê? Cadê? Tá cheio de vaso aqui no altar. Se tem vaso no altar, vem no meio da igreja. Deixa Deus falar. Abra a boca, irmãos. Deixa Deus te usar. O mistério é de fogo. Deus fala de novo aqui nesse lugar. Abra a boca, irmão. Ai. Deixa Deus te usar. O mistério fala com teu povo hoje aqui, Jeová. Nesse lugar,